Olá, paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Eu sou o pastor Luiz Henrique, eu sou ministro do Evangelho há mais de 10 anos. E hoje eu quero mostrar na prática para você como montar um esboço, tá? À luz da palavra de Deus. Eu vou compartilhar a tela do meu computador para você e a gente vai ver na prática como é montar um esboço bíblico. Eu sei que muitas pessoas que estão começando na ministração da palavra de Deus sentem a dificuldade por não saber como fazer, mas você vai ver como é prático e aplicável a forma de montar um esboço. Então eu convido você para vir aqui para a tela do meu computador e a gente vai tomar um texto bíblico por base e vamos extrair algumas lições dele para, de certa forma, montar um esboço para poder ministrar nas nossas reuniões. Tá? Espero que esse vídeo possa ajudar você a desenvolver naquilo que Deus te entregou como ministro do Evangelho. Se esse vídeo te ajuda de alguma maneira, te ajudar de alguma maneira, eu peço só que você se inscreva no canal, deixe um like, tá bom? Nos ajude a crescer nessa plataforma que eu vou continuar postando vídeos nesse segmento com mais frequência, tá? Como eu falei, eu já ministro há muito tempo, então a gente já tem prática no sermão temático, expositivo e textual, tá? Então vamos para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês aqui agora. Tá. Então aqui na tela do meu computador, a gente está com a Bíblia online aberta aqui em Gênesis capítulo número 26, a partir do verso de número 1. Digamos que a gente ia pregar sobre Gênesis 26, onde fala o relato de Isaac, né? Que Isaac foi para a terra dos filisteus. Então, no verso 1, o que a gente deve levar em consideração, o que a gente deve levar em consideração no estudo sistemático da palavra, que montar um esboço, um sermão, não é ler somente a Bíblia, mas é atentar nos detalhes que a Bíblia nos mostra. Então, você não vai ler de uma forma corrida, como se lê um livro, você vai meditar no texto sagrado para poder extrair alguma coisa, alguma informação. Então, no verso de número 1, se você prestar atenção, existem algumas informações. Qual é a primeira informação que existe no verso de número 1 de Gênesis, capítulo número 26? A primeira informação é essa: houve fome na terra, tá? Então o texto está afirmando que houve uma fome na terra. A segunda informação que o verso 1 apresenta é essa aqui depois da vírgula. Como tinha acontecido no tempo de Abraão, tá? Então não é a primeira vez que essa fome que está estabelecida sobre a terra vem, ela já tinha acontecido em outro período que foi nos dias de Abraão, pai de Isaac. Terceira informação que o texto nos mostra: por isso Isaac foi para Gerar, tá? Perdão, aonde Abimeleque era rei dos filisteus. E eu não sei se você usa hoje, se você escreve. Tem pessoas que não têm um computador, escreve. Eu comecei fazendo os meus esboços na agenda, escrevendo, né? Mas hoje em dia eu uso o Photoshop, tá? Então aqui, com o Photoshop aberto, eu fiz algumas anotações. Criei aqui um novo documento, tá? Fiz aqui já, isso aqui são 9 tópicos desse sermão. E aqui eu coloquei: havia fome na terra, que foi a primeira informação, tá? Então, eu desenvolvi um pensamento em cima daquela frase: havia fome sobre a terra. Qual é o pensamento? A terra tinha uma dificuldade, a saber, a fome. A luta, deixa eu pegar aqui, a luta que Isaac estava passando não era exclusiva dele e de sua família. Porque o texto diz: havia fome sobre a terra. A fome não era só sobre eles, a fome era sobre a terra. Isto é válido, tá? Aí a gente continua aqui o segundo ponto do sermão. Esse termo que eu coloquei, o O, o I, o C e o A, significa oíca, que na teologia sistemática se explica como observação, O, interpretação e correlação, e o A aqui, aplicação. Então você observa o texto no seu contexto, você vai explicá-lo da maneira que você entende a sua interpretação, segundo a luz do contexto. Você vai fazer uma correlação de tudo o que você está lendo e, por último, você vai ter a liberdade para aplicar esse texto às pessoas que estão lhe ouvindo, tá? Isso é ministrar. Então aqui, segunda informação que havia lá no verso de número 1 do livro de Gênesis, capítulo número 26, tá? Como tinha acontecido nos dias de Abraão.
Eu volto aqui nos meus bolsos e fiz um outro rabisco, botei. Não é a primeira vez que há fome na terra, pois o texto diz, como nos dias de Abraão. A fome aqui é um momento, daí você, como isso, esse ponto que você viu lá no capítulo número 26, aqui o verso 1, esse ponto chamou sua atenção. Ó. Havia fome na terra. E eu quero abrir aqui uma aspa para dizer que somente nessa frase a gente pode ministrar, a gente não precisa ministrar no texto todo. Se você atentar a sua atenção aqui, desenvolver a sua mente em cima disso, você consegue ministrar somente nessa frase. Tá? 40, 50 minutos fácil, porque a Bíblia ela vai dar apoio para esse pensamento. Tá? No texto diz, havia fome na terra. Tá? Então aqui a gente nos leva a pensar. A gente pensa. A fome aqui é um momento em que a terra recusa-se a produzir o mantimento necessário para o homem manter-se em um determinado período. Então, quando o texto diz havia fome sobre a terra, o que o texto está dizendo? Que a terra está se recusando a produzir o alimento necessário para manter o homem sobre a terra. E lembrando, à luz da Bíblia, aqui, ó, que quando Deus criou o homem, ele ordenou que a terra, que o homem viesse tirar o recurso necessário da terra para se manter. E isso está aqui, ó, botei aqui, à luz da Bíblia veremos que Deus ordenou que a terra deveria produzir o mantimento para o homem, tá? Então a referência está aqui, ó, Gênesis capítulo 1, verso 28, tá? Então, se a gente vir aqui, deixa eu ver Gênesis, livros da Bíblia, tá? Na Bíblia Online aqui, Gênesis 21, Gênesis primeiro, né? E o verso de número 28, se não me falha a memória. E Deus os abençoou, e lhes disse, aqui fala do casamento, né? Deus abençoou, uniu Adão e Eva, e lhes disse, sejais férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra. Deus está dizendo para eles subjugar a terra está ao favor deles. Aqui, ó, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra que produzam semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Porque aqui está diferente da tradução lá, mas é o mesmo que se dá, que a terra está produzindo o mantimento necessário para eles. Então, no capítulo de número 1 do livro do Gênesis, o verso de número 29, Deus está afirmando aqui que a terra devia produzir o mantimento para eles. Mas, quando a gente vai lá para Gênesis, né? Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo número 26, Isaac está passando por um momento de fome na terra. A terra recusou-se a dar o mantimento necessário. Então aqui você está criando ainda toda a estrutura dos seus bolsos. Você está explicando isso para a igreja. A palavra é explicar. Então você já explicou que essa terra, essa fome não era exclusiva dele. Você vai aprofundar mais. Esse momento que a escassez que Isaac está vivenciando aconteceu com alguém antes dele. Então a prova que Isaac está passando agora, alguém lá atrás já passou. Quem é? Abraão. Pois o texto aqui afirma, ó, houve fome na terra como tinha acontecido no tempo de Abraão. Então alguém lá atrás já passou pela mesma fome. Segundo, aqui eu anotei, né? Você vai lendo, meditando e conforme você vai, é bom você rabiscar para você não esquecer, tá? Aí o texto vai dizer, e depois dele também. Então olhe para cá. A fome que Isaac está passando a presente momento, alguém antes dele passou e alguém depois dele passou. É por isso que eu afirmei de início de vídeo aqui que a fome não era exclusiva dele, a luta não era exclusiva dele. E eu vou dar um exemplo aqui, ó. A fome aqui que ele estava enfrentando, botei aqui embaixo. Exemplo disso, antes dele, nos dias de Abraão, seu pai passou. Gênesis capítulo número 12, verso de número 10. Depois você lê com calma. Gênesis 12, 10. Depois dele, José, nos dias de José teve fome, pois o texto vai dizer aqui em Gênesis 42 que Jacó, sabendo que havia mantimento no Egito, ordenou que seus filhos descessem lá para comprar mantimento. Então havia uma grande fome sobre a terra. Nos dias de Eliseu, segundo Reis, capítulo número 7, Eliseu veio até a mulher
e disse: levanta, vai tu e a tua família e peregrinas onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, o qual virá sobre a terra durante 7 anos. Então, houve uma grande fome, tá? Nos dias do filho pródigo, Lucas, capítulo número 15, verso de número 14. Então, quando você estiver montando o seu sermão, montando seus bolsos, essa frase aqui, havia fome sobre a terra, lhe chamou a atenção. Então, o que você faz? Você procura palavras-chave dentro da Bíblia que compõem isso. Foi isso que eu fiz, eu pesquisei e descobri. Botei lá no. Eu tinha uma chave bíblica aqui, eu não uso mais porque a gente tem internet, então você pode colocar aqui, ó. Pode abrir uma nova. Até não tem computador, pastor, não tem problema. Você pega o seu celular que está me servindo aqui como luz de recorte, ó. Você pega o seu celular e pode pesquisar lá no Google fomes, versículos de fome na Bíblia, entendeu? Versículos de fome na Bíblia. Aqui, ó, versículos de fome na Bíblia, pronto. Aqui, ó. O Google vai apresentar algumas palavras-chave para você, e você vai lendo. Isso, montar sermão você não vai montar isso aqui do dia para noite. Você vai gastar tempo. Você vai montando toda a estrutura do seu sermão. Não pense que, eu vou ser pregador, Deus me chamou para ser pregador, vai ser fácil. Não, você tem que se dedicar, tá? Você tem que se dedicar a montar o seu sermão. Então você vai pesquisando, ó. Essa aqui não tem anexo àquilo que eu estou lendo lá, porque aquilo fala de uma dificuldade que a terra, que as pessoas estão enfrentando, que Isaac está enfrentando, que é a fome sobre a terra. Diferente disso aqui que Jesus então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, tá? É diferente, tá bom? Nunca mais terá fome, é diferente. Você tem que ver, você tem que ter o olhar crítico, porque aqui essa dificuldade, o presente momento aqui, essa fome do capítulo número 26 do livro de Gênesis, o verso número 1, fala sobre uma dificuldade que Isaac está passando. Daí você desenvolveu aqui, até então aqui eu estou explicando a igreja, tá? Eu ministrei esse sermão no culto de ensino, no culto de doutrina lá na igreja, tá? E até aqui eu estou explicando. Daí eu vou começar a aplicar, tá bom? Eu vou começar a aplicar o sermão. Eu já observei, eu já fiz a minha interpretação, eu já fiz a minha correlação e agora eu vou aplicar o texto à igreja. Então, qual é a aplicação? Eu vou voltar aqui para a câmera. Qual é a aplicação desse texto para nós e para outras pessoas? É que a luta que estamos passando, a presente momento, ela não é exclusiva nossa. Outras pessoas que vieram antes de nós já passaram. E outras pessoas depois de nós passarão lutas semelhantes à nossa. Então, eu estou enfermo. Outras pessoas já passaram lutas de enfermidade. E passarão ainda na frente. Eu estou desempregado. Outras pessoas lá atrás já ficaram desempregados. E outras lá na frente ainda ficarão. Tá? Isso faz parte da natureza humana. A gente não está imune de passar por lutas. Então, o que a gente aprende? A gente aprende o seguinte aqui. É que todas essas pessoas que eu citei aqui que passaram, enfrentaram a fome, mas nenhuma delas morreu de fome. Por exemplo, voltando aqui para a tela do computador, por exemplo, Abraão aqui, ó. Deixa eu aproximar. O texto é enfático em dizer, né? Você está pregando sobre Gênesis capítulo número 26, verso número 1. Houve fome na terra. E o texto diz aqui, ó. Abraão, como foi nos dias de Abraão. Então, Abraão passou pela fome, mas não morreu pela fome. Segundo, nos dias de José, né? José passou pelo momento da escassez, mas não morreu de fome. Terceiro, nos dias de Eliseu passou pelo momento de escassez, mas não morreu de fome. Nos dias do filho pródigo, também não morreu de fome. E Isaac certamente não vai morrer por causa dessa dificuldade que ele está passando. O que a gente aprende aqui? A luta que outras pessoas passaram, que eu estou passando e que outras passarão lá na frente, não tem o poder de nos vencer, tá? Se todos esses homens passaram por essa dificuldade, permaneceram de pé, a gente também vai dar conta de passar. Então você aplica a igreja, você aplica ao irmão. A luta que você está passando a presente momento não é exclusiva. Outras pessoas estão passando lutas como você está passando. Mas de uma coisa é certa, essa luta não vai lhe matar. Essa luta não vai acabar com você. É só uma dificuldade. Qual é o lado bom dessa luta? O lado bom dessa dificuldade lá, em Gênesis capítulo número 26, tá? Então daí você já aplicou, você fez uma correlação com o capítulo número 10 do livro do Gênesis, o capítulo número 12 e o verso de número 10, que fala aqui, ó, a respeito de Abraão. Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Eu sei, né, porque eu já leio a Bíblia há muito tempo, então vai ficando alusivo os textos na minha mente. Mas se caso você não souber aonde está a referência, você vai ter que ler. Você vai ter que ler a história de Abraão para poder passar por essa referência. Porque
Você está falando da Bíblia, então você tem que conhecer. Qual é o profissional que vai fazer um serviço e não sabe usar a ferramenta que tem em mão? Nenhum. A gente tem que aprender. Então, eu sou um ministro do Evangelho, eu sou um obreiro que foi chamado para ministrar, eu tenho que conhecer a Bíblia. Então, é normal que eu me alimente, que eu conheça a palavra do Senhor. Aqui, fala sobre Abraão, tá? Aí eu vou para o meu segundo ponto aqui, né? Eu já fiz a correlação, já apliquei, e eu vou para o segundo ponto. Qual é o lado bom dessa dificuldade que se apresentou aqui? Eu acabei abrindo o After Effects aqui sem querer, deixa ele abrir que eu vou fechar. Qual é a dificuldade, qual é o lado bom dessa dificuldade que Isaac está passando em Gênesis 26 e o verso de número 1? Eu vou mostrar para você agora. Essa fome, vamos voltar aqui, acho que está abrindo o programa. Houve uma fome na terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Olha aqui, ó, o lado bom dessa dificuldade que ele está passando. Por isso foi Isaac para Gerar. Você percebe que a dificuldade que ele está enfrentando fez ele se locomover, fez ele se mover, fez ele caminhar, ok? A dificuldade que se apresenta tem o propósito de nos mover. Às vezes, as lutas apresentam-se a nós com o intuito de nos mover, de nos tirar do lugar de conforto. Às vezes a gente está muito parado, a gente está muito quieto, a gente para de orar, para de jejuar, para de ler Bíblia, para de ir ao culto. E as lutas vêm para nos tirar do lugar de conforto que nós estamos. Exemplo disso aqui é o filho pródigo, Lucas capítulo número 5. Você já passou por esse texto e você tem ele alusivo na sua mente, então você sabe que o que levou o filho pródigo de volta para a casa do pai foi a luta que ele estava passando. Ele estava com fome, estava trabalhando numa fazenda, com porcos, vendo os porcos ali, ele lembrou da casa do pai. Até os trabalhadores de meu pai têm fartura de pão e eu aqui pereço de fome. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou me levantar e voltar para a casa do meu pai. Tá? Então a luta que ele está passando teve o poder de levar ele de volta à casa do pai. Então essa luta, muitas das vezes as dificuldades que nós enfrentamos aqui, ó, elas têm o poder de nos mover. Mas a gente entende somente como guerra, a gente entende somente como luta, a gente entende somente como dificuldade. E muitas das vezes a gente não tem isso como incentivo para orar mais, para ler mais, para congregar mais, para se dedicar mais. Pelo contrário, a gente tem isso como uma dificuldade, acaba murmurando, acaba deixando de ir à igreja. Tá? Mas entenda, toda dificuldade que estamos passando, ela é momentânea. Paulo disse isso em 2 Coríntios, capítulo número 4, se não me falha a memória, e o verso de número 17, ele diz que a luta, a tribulação que estamos passando é momentânea, mas ela produz em nós um peso muito excelente de glória. Então, qual é aqui a segunda lição do texto? A segunda lição é essa, que por causa da fome, Isaac se moveu. Isaac foi para onde? Para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Tá? Vamos continuar. Então, primeiro, você já identificou que existe uma dificuldade que Isaac está passando. Você já escreveu isso, tá? Você já explicou à igreja. Lembrando que a gente está montando um sermão, né? Você já aplicou à igreja, aplicou textos aqui. E se for em forma de ensino lá na sua igreja, se for curso de ensino, você pode até mandar os irmãos ler, abrindo a Bíblia e você ler junto. Ou se tiver como lá na igreja tem um data show, aquele aparato grande, eu faço já aqui no formato data show e jogo na tela. Os irmãos vão acompanhando. O rapaz fica no som, já é treinado para botar os slides, já sabe com o meu ritmo de ministrar. E ele vai me acompanhando. Aqui eu não coloquei nada, porque já estava em cima, né? Tá. Esse aqui que eu não coloquei nada é o verso de número 2, que está aqui na minha mente, ficou alusivo aqui. Eu li, eu meditei o texto, só que eu não tive tempo de escrever no dia. Porque eu não ministrei esse texto aqui em um dia apenas. Como eu lhe falei, numa frase você pode fazer um sermão. Então, somente na frase fome sobre a terra eu ministrei um dia, foi a segunda-feira, e nessa outra expressão bíblica aqui, que na segunda edição do texto, como por isso foi Isaac a gerar sobre nos mover, eu ministrei no segundo dia. E no terceiro dia, eu ministrei sobre o erro de Isaac, tá? O erro de Isaac. Por isso que aqui no segundo dia eu não tive tempo de montar, né? Mas eu ministrei aqui. Mas aqui, o que a gente aprende? A gente aprende uma terceira lição aqui, foi o que eu não coloquei. A gente pode pegar aqui e trazer aqui para dentro. Ó. Uma terceira lição. Aqui.
Qual é a lição que a gente pode extrair aqui da dificuldade? No verso de número 2, aqui ó, quando Isaac, primeiro, houve uma fome na terra, uma dificuldade, ele passou. Essa dificuldade fez ele se mover, fez ele tomar uma atitude, fez ele ir para um lugar. E o texto vai dizer, capítulo 26, livro de Gênesis, verso de número 2, o Senhor apareceu a Isaac. Então, qual é a segunda coisa boa dessa dificuldade que se apresentou sobre a terra? A primeira é que essa dificuldade impulsionou ele a se mover, impulsionou ele a tomar uma atitude. A segunda é que o Senhor se manifestou. Então nós devemos entender que toda dificuldade que passamos a presente momento é uma oportunidade para Deus se revelar, para Deus revelar sua glória, para Deus se manifestar para nós, para Deus se deixar conhecer por nós. Ou melhor, para a gente conhecer mais a Deus, para a gente ter mais experiência, para nos aproximarmos mais do nosso Senhor. Pois o texto diz aqui, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desças ao Egito. Oh, glória! É um estudo bíblico? É. Então você aplica isso à igreja. Irmão, Deus vai aparecer nessa luta que você está passando. Essa enfermidade que se apresentou, porque aqui fala de fome, né? Mas é uma dificuldade. Você pode aplicar a qualquer outro tipo de dificuldade que o povo de Deus, que o servo de Deus passa sobre a terra, tá bom? Então você não vai estar saindo do contexto. Então aplique isso, fale isso. Deus vai se manifestar, Deus vai se revelar. E quando Deus se manifesta é para falar alguma coisa. E quando Deus fala, alguma coisa acontece. Então, profetize. Essa é a intenção do texto. Deus desceu e disse para Isaac não descer ao Egito. Deus apareceu a ele e disse, não desças ao Egito. Aí daí vem uma outra indagação. Aqui você está lendo, capítulo 26 do livro de Gênesis, e você vai ter uma outra indagação. Por que Deus mandou ele não descer ao Egito? Daí, como você é um leitor assíduo da palavra, você vai entender por que Deus disse para Isaac não descer ao Egito. Porque Abraão desceu ao Egito. Você lembra que quando Deus chamou Abraão, no capítulo de número 12 do livro de Gênesis, e ordenou, dizendo para Abraão sair da terra dele, dizendo para Abraão deixar a parentela, dizendo que engrandecer Abraão, e deu a direção para Abraão, Abraão foi embora a partir do verso 4. Mas quando Abraão chega na terra, no verso número 10, Gênesis 12, 10, a Bíblia diz, e havia fome na terra. O que Abraão faz? Abraão desce para o Egito. E lá no Egito ele levou muita pancada. No Egito ele saiu dali, ele se arrependeu de ter ido para ali, tá? Então, Deus, conhecendo quem é Isaac, Deus sabe que Isaac tem essa história alusiva. Porque é simples, isso aí é uma conjectura. Você pode criar uma história em cima da história para corroborar o texto bíblico, para dar mais ênfase ao que você está ministrando à igreja. Você tem que meditar. Isso é meditar, isso é abrir a mente. Então o que acontece? O que a gente pensa aqui? Com certeza, Abraão conversava com Isaac. Quem é o pai que não conversa com seu filho? E Abraão contava as suas experiências para Isaac, a sua vida, tanto aquela que é da sua família, da árvore genealógica, como aquela que é a partir de Deus, que é a vida cristã, a vida com o Senhor. Então, com certeza, ele contou as suas experiências para Isaac. E uma dessas foi a do Egito. Com certeza, disse Isaac, no meu primeiro dia de fé, no meu primeiro momento de fé, na minha primeira dificuldade, eu não dei certo, eu fracassei, eu errei. Que Deus me levou para uma terra, quando eu cheguei na terra, eu fui-me embora. Eu vi a dificuldade da terra, em vez de eu ficar e gozar um grande milagre, ficar e esperar o Senhor se manifestar, eu tomei uma atitude de descer para o Egito. Então, com certeza, essa é a aplicação do texto. É por isso que o texto diz aqui, ó, não desças para o Egito. Deus, sabendo que Isaac poderia tomar a mesma atitude que seu pai Abraão, Deus se revela primeiro e disse, tu não vai descer para o Egito, tu vai ficar neste lugar. Em outra tradução que eu uso diz, e disse Deus, permaneça nesse lugar. Aqui nessa tradução online está dizendo, procura estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Tá? Então, a terceira lição que a gente aprende aqui é que Deus que nos direciona o que devemos fazer no momento de crise. Primeiro, a crise tem o poder de nos mover. Está aqui, ó. Por isso foi Isaac para gerar. Segundo, a crise revela Deus.
Tá aqui, ó. Terceiro, a crise traz orientação divina, tá? Pronto, muito bom, você já tem aí a base do seu sermão. Então passou o primeiro dia, eu ministrei 3 dias lá na congregação, esse mesmo texto, e eu vou ministrar agora sobre o erro de Isaac, tá? Então é um texto muito grande, eu não quero que esse vídeo fique extenso, outro dia a gente vai continuar, tá? Mas essa é a lógica. Você quer montar um sermão, você precisa primeiro conhecer o texto. Faz o seguinte, lê o texto todinho, depois que você lê o texto, lê de novo o texto. Já leu a segunda? Lê a terceira vez. E da quarta vez você vai ler pausadamente, como eu li aqui. Houve fome na terra. Se indague. Segundo, como tinha sido nos dias de Abraão, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Terceiro, por isso foi Isaque a Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Tá? Então, você precisa abrir a mente, você precisa tentar para o que a Bíblia está lhe ensinando e aplicar isso à sua vida. É muito simples, tá? Então, todas as vezes que você estiver meditando e você tiver um pensamento que não fuja do que você está lendo, você anota. Anota para não esquecer, é que nem eu fazendo aqui, eu vou anotando. Eu não anotei nesse dia aqui, ó, que é que Deus se revela, o segundo ponto, porque eu estava na correria, eu já cheguei em casa bem tarde, então não tive como fazer, que geralmente eu faço à noite, meus esboços, como é agora, são exatamente 7 horas da noite, 19 horas, tá? Então não tive como fazer, estava muito cansado, mas eu ministrei no outro dia na igreja, mas eu li o texto, só não escrevi, porque eu já tinha prática, né? Mas quando a gente não tem prática, é bom a gente escrever. Então, eu vou subir um outro vídeo daqui amanhã ou depois da manhã, dando continuidade aqui sobre o erro de Isaac, tá bom? Que Deus em Cristo possa nos abençoar em nome de Jesus. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar um like, nos ajude a crescer aqui na plataforma do YouTube. Tá? Eu sei que frequentemente a gente posta mais vídeo de Photoshop aqui, mas eu vou postar mais vídeo da palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe.